aqui com vocês algumas dicas sobre o vestibular, vai ser bem interessante aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho da independência dos Estados Unidos, né? Esse modelo que você tem no mundo ocidental, principalmente, né? É o país conhecido como país da democracia, né? E os Estados Unidos é a primeira região a pegar tudo que foi projetado do século XVIII, do iluminismo, e começar a concretizar. Eles põem em prática aquilo que o século XVIII tinha planejado, os conceitos de liberdade, do liberalismo e tudo mais. Bom, a primeira área que a gente tem que pensar, que a gente tem que raciocinar aqui um pouquinho, antes mesmo de falar da independência dos Estados Unidos, é a gente trazer o pensamento da formação dos Estados Unidos, né? Então, primeiro a gente constrói essa região, forma ela como colônia e depois mostra como é que ela rompe um chamado antigo regime, um absolutismo. E aí é a independência que vai moldar também a independência da América Latina. América Latina, o mundo inteiro a América Latina e a América do Sul vai olhar muito para os Estados Unidos e vai querer aí montar o seu modelo de independência também, de republicanismo, de democracia, exceto o Brasil, que foge um pouco às regras, né? Mas mesmo assim, na independência do Brasil nós temos o apoio, né? O apoio total dos Estados Unidos. Bom, a primeira área que eu queria tratar com vocês, fica claro aqui, é a formação dos Estados Unidos, a migração. A gente pode falar que é um movimento migratório, mas que a gente pode citar também que além desse conceito de migração, nós vamos ter aqui um conceito de refugiados. Os refugiados, por que refugiados? Porque existe uma condição, tá, insustentável para algumas pessoas que são inglesas. Há uma perseguição por causa do absolutismo, há uma preocupação em relação de manter a sua liberdade religiosa. É interessante notar que aqui não há uma briga entre evangélicos ou protestantes, até então chamados, ou católicos, mas sim entre protestantes e protestantes. Talvez poderíamos falar então de uma guerra civil. O rei Henrique VIII, vai lembrar muito bem, que decreta uma nova religião, que é a religião anglicana. E a religião anglicana, o anglicanismo, é fruto de um absolutismo. Simplesmente o rei queria divorciar e ele não teve essa chance, porque dentro da igreja católica, ali você tem o casamento como um sacramento. Ele impõe essa religião e dentro de um absolutismo, você não tem essa liberdade toda religiosa, não são garantidas liberdades políticas, mas sim a centralização do poder em uma pessoa só. Ora, na Inglaterra já tinha chegado um movimento calvinista chamado puritanos. Você vai lembrar muito bem que o calvinismo e os puritanos, eles acreditam na predestinação. Há um choque religioso evidente dentro da Inglaterra. A perseguição do rei em cima desses calvinistas, desses puritanos, é muito forte. Acaba provocando para eles uma fuga. E essa fuga a gente dá um nome de refúgio, porque é uma questão de vida ou morte. Ora, para onde que eles vão? Para então descoberta a região da América do Norte. O conquistador é chamado de Walter Raleigh. Esse cara, a pedido da rainha Elizabeth I, vai para a região da América do Norte, consegue principalmente conquistar aquela região, funda a primeira região em homenagem à rainha Elizabeth, chamada Virgínia, porque a rainha Elizabeth foi conhecida como a Rainha Virgem. Pois bem, esses puritanos, esses calvinistas, eles vão acabar fugindo para essa região. E vão principalmente para a região norte da América do Norte, formando aí uma característica dos Estados Unidos, que é uma característica predominante. Os Estados Unidos, quando você entende a formação, quando você entende a origem, você entende qual é o pensamento atual dos Estados Unidos. Então, olha só a situação que você tem. Os Estados Unidos, então, hoje, é um país de predominância protestante e calvinista. Por que você acha que eles têm essa pregação de salvação do mundo, de super-homens, super-heróis? É simplesmente porque no caso desse processo, né, eles acreditam que isso é uma salvação do mundo, porque Deus predestinou os Estados Unidos para essa salvação. Depois você tem uma segunda leva de imigração, e a segunda leva de imigração, na verdade, vai para a região sul, que forma outra característica dos Estados Unidos. E aí a gente pode notar que a formação colonial dos Estados Unidos, claro, você tem as colônias do centro, né? Mas você tem aqui a colônia do norte e a colônia do sul. Qual é a diferença
diferença gritante que nós temos entre essas duas colônias. A do norte, pessoal, tem uma predominância a ser manufatureira, com trabalho livre e familiar, né? Não era comum trabalho escravo na região norte, principalmente por causa dessa leva de protestantes que tem uma tendência a ser mais liberal, né? Chamado mais liberal. Então eles têm essa facilidade de entender que você tem uma redução, um enxugar desse trabalho. Agora veja bem, pessoal, uma outra coisa que nós temos são, já que eu tenho trabalho familiar, então eu tenho latifúndios, eu tenho propriedades reduzidas, e eu tenho nas cidades a formação das manufaturas. Isso gradativamente vai evoluindo com o processo de industrialização, tá? Então eu tenho as manufaturas, terras reduzidas, no processo de policultura. Ora, por que eu vou ter a policultura? Porque o mercado do norte não é voltado para a exportação, mas sim para a subsistência. Então, quando eu tenho o mercado do norte exportando seus produtos, né, eu tenho a formatação de uma economia não exportando seus produtos, não exportando seus produtos, eu tenho a formatação de uma economia de subsistência, tá? Ou pode aparecer na sua prova autossuficiente. Relembrando, os Estados Unidos do Norte, as colônias do Norte, não gostam de exportação. No caso aqui do Sul, eu já tenho outro formato, latifúndios, numa monocultura, um trabalho escravo voltado para o mercado de exportação. Ora, qual é o tipo então que eu tenho aqui de economia? É o famoso sistema de plantation, que é o sistema de plantation, certo? Vamos fazer uma análise aqui rápida. O Brasil também teve esse sistema de plantation, tá? O Brasil teve essa característica. Por exemplo, na época da cana-de-açúcar, tivemos uma monocultura, um trabalho escravo, formado em latifúndios, voltado para o mercado exportador. Esse tipo de formação colonial ajuda você a entender, principalmente, por que lá na frente você tem uma guerra de secessão. Quando as colônias do Sul vai criar a separação do Norte, as características são bem diferentes, certo? E um outro fator dessa formação colonial que é bem interessante é o chamado comércio triangular. No comércio triangular, pessoal, eu vou ter uma característica muito interessante. Eu vou ter alguns países fazendo aí, então, uma relação na troca comercial, o que mostra que já nas 13 colônias não tinha uma formação de pacto colonial. Não tinha um pacto colonial. Ora, o que eu vou ter então? Estados Unidos, certo? Naquela época chamado 13 colônias, as Antilhas, certo? Eu vou ter a Europa na representação da Inglaterra e eu vou ter a África. Todas essas regiões vão acabar trocando produtos entre si. Vão acabar relacionando entre si através de uma troca de produtos como, por exemplo, cana-de-açúcar, rum, que é uma espécie de bebida alcoólica, né? Mão de obra escrava, produtos manufaturados. Isto mostra que não tem pacto colonial. Ora, se eu tenho uma região que não tem um pacto colonial, fica muito mais simples e muito mais fácil de compreender que a libertação e a independência dos Estados Unidos estava à porta. Diferentemente, por exemplo, no Brasil, onde você tem uma formatação de pacto colonial. Olha, o que é isso? A colônia é obrigada a comercializar com a metrópole. Isso não é possível aqui. Embora que você esteja num regime de absolutismo, num sistema mercantilista, há uma demonstração já no século XVIII, né? Nos Estados Unidos, principalmente no século XVIII, o liberalismo já estava evidente naquela região. Ajuda pela formatação da sua religião, ajuda pela formatação da sua classe social, ajuda pela formatação econômica, certo? Galera, agora eu vou voltar com mais um tema no próximo bloco aí, beleza? Vamos lá, galera, vamos voltar aqui, né? A gente viu então a construção e a formação colonial dos Estados Unidos, né? E agora a gente vai começar a retomar aqui
como é que foi o processo de independência. Então, só lembrando, não existia essa pressão de um pacto colonial. De repente, a Inglaterra começa a sofrer uma certa crise, uma crise econômica forte, violentíssima, tá? E a crise dos Estados Unidos, a crise da Inglaterra, né, vem muito por causa também da Guerra dos 7 Anos. Vamos lá, o que é Guerra dos 7 Anos? Basicamente, Inglaterra e França vão disputar a região norte da América do Norte, mais precisamente a região do Canadá. A Inglaterra queria impor, decretar o seu império, né? E de repente a Inglaterra se vê numa situação complicada, porque a França também quer ter aquele território. Ora, por 7 anos, Inglaterra e França vão se degladiar, vão se matar, com apoio de colonos, com apoio de indígenas, e a vitória vai ser inglesa. Mas fica um legado. O Canadá acaba depois se separando. O Canadá, se você for naquela região, dependendo do território, a língua predominante é o francês, por causa desse evento. Agora, você deve estar se perguntando o seguinte: espera lá um pouquinho, mas se a Inglaterra vencer essa guerra, por que então que ela entra em crise? Você tem que notar que dentro de um conflito, dentro de uma guerra, sempre, mas sempre vai existir um déficit, um gasto. A Inglaterra vai ter um déficit muito grande. Olha, se eu estou num regime absolutista e se eu tenho uma colônia, não é razoável que eu cobre impostos para repor gastos que eu tenho aqui nessa guerra de 7 anos, tá? Para dar do meu próprio povo, da minha própria população, porque ele pode se revoltar, montar uma revolta interna na Inglaterra, tá? E querer me derrubar do poder. Então o que eu faço? Eu vou cobrar de uma colônia que está bem distante. E agora eles se entendam, porque eu vou formar sim um pacto colonial. Olha o choque histórico que você tem. Você tinha uma sociedade que antes não tinha um pacto colonial, e agora, por causa da crise da sua metrópole, vai ser implantado esse pacto colonial. Veja bem, pessoal, o pacto colonial implantado pela Inglaterra aos Estados Unidos vem através de tributos, impostos pesados, carregados, para ela repor o caixa que ela precisava devido a uma série de conflitos, tanto internos, que ela teve conflitos internos, mas principalmente pela Guerra dos 7 Anos. Vamos ver alguns impostos aqui rapidinho. Primeiro imposto, lei do selo. O que é a lei do selo? É uma tributação sobre publicações, sobre cartas, sobre jornais, e chegou ao nível de ter tributação em cima de cartas de baralho, né? De jogos, principalmente por quê? Porque para você emitir qualquer papel naquela época, qualquer publicação, tinha que vir carregado do brasão real, e esse brasão real custava um certo tributo. Até aqui, vai lá, o pessoal estava bem aceitando, com suas resistências, mas estava indo na aceitação. Até que chega um outro tributo, que é a lei do açúcar. No tributo da lei do açúcar, do imposto do açúcar, o açúcar oriundo tanto das Antilhas quanto de outras regiões iria ter uma elevação de preço. Isso faz com que você reduza a venda do açúcar, o consumo reduz, né? E o pessoal que é da colônia tenha mais dificuldade para comprar esse açúcar. Lembre-se que a Inglaterra tinha uma organização, né, um monopólio, uma empresa estatal que cuidava de especiarias oriundas, né, do Oriente. Então eles queriam forçar para que comprasse das empresas inglesas, só que não fazia sentido nenhum para as 13 colônias, já que ela tinha uma conexão com as Antilhas. Ora, então aí você tem a lei do açúcar, que é uma tributação sobre o açúcar consumido nas 13 colônias. Chega um momento que os colonos não suportam mais, que é a famosa lei do chá. O que foi a lei do chá? Os ingleses até hoje, né, têm o hábito de uma determinada hora da tarde, mais precisamente, se eu não me engano, às 5 horas da tarde, parar tudo o que está fazendo e começar agora a tomar chá. Os Estados Unidos, ou as 13 colônias, herdou essa cultura. Você não pode esquecer que são ingleses que vão para lá. Ora, o chá vinha por esta empresa estatal inglesa, que era a Companhia das Índias Orientais. Então, no chá dessa região, você tinha que pagar um certo tributo, questão de alfândega, transporte e tudo mais. O que eles fizeram? Eles aumentaram a tributação e o imposto sobre o chá. Os colonos não aceitam, ficam revoltados. Aqui cabe uma observação.
Você lembra que é da cultura dos ingleses tomar chá, mas é da cultura dos ingleses também a pontualidade. Os norte-americanos, os Estados Unidos também herdaram essa característica de pontualidade. O de tomar o chá, eles até que fizeram algumas observações, algumas coisas e retiraram essa cultura deles. Por quê? Porque a revolta foi tão intensa, que aconteceu um evento chamado Festa do Chá. É muito comum você ver nas provas aí de vestibulares colocarem tea party, ou colocar em inglês, tá? Festa do chá, os colonos simplesmente pegaram todo o carregamento de chá oriundo da Inglaterra, que estava atracados no porto de Boston, pegou todo esse carregamento de chá e jogou em alto mar. O resultado disso é que você gera uma crise profunda nos cofres ingleses. É uma revolta, e isso é bem comum de acontecer quando as colônias querem se libertar de uma opressão muito forte que você tem de uma metrópole. É tentar quebrar a economia dessa colônia. Foi uma atitude mais impulsiva, foi uma atitude que já mostra um descontentamento e que já tem um certo uso da força de todas as partes. Porque, veja bem, por que eu falo de uso da força de todas as partes? Porque os colonos pegaram esse carregamento de chá e jogaram no mar. O rei, dentro de uma estrutura absolutista, não vai aceitar uma história dessa em hipótese alguma. E ele imediatamente já tem a sua reação. Aqui é carregado de ação e reação o tempo todo, essas manifestações que você tem nos Estados Unidos, até desembocar então na guerra de independência. Então o que o rei vai fazer? Ele vai criar a chamada leis intoleráveis. O que significa isso? Há um exercício mais forte do militarismo. O rei envia mais tropas, a punição fica mais severa, os colonos são presos, mortos ou torturados. Quem pensasse na hipótese de romper com a colônia inglesa seria duramente penalizado. Quero que você entenda que em todas as metrópoles que tentaram fazer isso, foi muito comum a repressão. E o uso do militarismo é muito comum nessa história. Se eu olho para o cenário absolutista que eu tenho, eu não posso esquecer, por exemplo, de olhar para Maquiavel. E o Nicolau Maquiavel fala muito sério sobre isso. Um príncipe, um Estado, um rei forte, ele tem que contar com o apoio dos seus militares para se estabelecer no poder. Entende? Então aqui é a reação da coroa portuguesa mediante a ação de revolta que você teve em relação à festa do chá. Foi aumentar a punição, aumentar a tortura, tá? E isso vai provocar não um sentimento de paz, não vai provocar uma abertura ao diálogo, mas de agora em diante esses colonos vão começar a lutar pela sua independência. Beleza, galera? Vamos para o próximo bloco, eu vou contar para vocês como é que vai ser a independência. Valeu! E aí a gente faz essa pergunta, porque quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que fazer essa pergunta: será que de fato o Brasil ficou independente? E os Estados Unidos? Os Estados Unidos não é porque é modelo para os outros, né? Então o que acontece? Aquela repressão, aquela opressão provocada pela Inglaterra, e principalmente aqueles impostos carregados, não é da cultura do norte-americano, principalmente quando você tem conceitos do liberalismo, de você querer agora, de uma vez por todas, querer implantar uma série de impostos. Veja bem, pessoal, você tem agora os colonos se reunindo em 2 congressos, né? E vai tentar da forma, é um processo gradativo, é um processo evolutivo, eles não espanam de uma vez. Então você tem agora o primeiro congresso continental da Filadélfia. No primeiro congresso continental eles vão apresentar uma petição ao rei, vão apresentar uma proposta ao rei, e vão chegar e apresentar da seguinte forma: escuta, nós queremos nos tornar independentes. Seria possível a coroa inglesa aceitar a nossa independência? E aí a resposta do rei, né? A resposta da coroa inglesa é quase que imediata, é a não aceitação. Acredita-se que isso é uma aberração, é uma ofensa. Lembre-se que esse conceito de monarquia na Inglaterra tem quase um conceito de sacralidade. E o resultado disso é a não aceitação da coroa inglesa. E principalmente você joga nessa sociedade, você aumenta o militarismo. Não vemos saída.
não vendo, através da diplomacia, não vendo possibilidade de acordo, a única alternativa que resta a esses norte-americanos, a esses colonos, é pegar em armas e lutar contra o exército inglês. Só que você não pode esquecer de alguns fatores. Primeiro, a Inglaterra é um império. A Inglaterra não é só o império, mas como também aqueles colonos que estão nos Estados Unidos foram treinados pelo exército inglês. Então é um processo muito forte. É algo, não é fácil de você produzir uma independência diante de todos esses fatores. A Inglaterra como potência, um combate naval, por exemplo, seria completamente inviável contra a Inglaterra. Para a sorte dos norte-americanos, esse combate foi terrestre. Então, o que você vê diante desse cenário? A gente olha para isso e vê que, no segundo momento, é direito deles lutar pela sua liberdade. Só que tudo isso vem carregado de uma força do iluminismo. A ideologia vai ser muito importante. Eles estão dispostos agora a dar a vida. Então aí eles se reúnem no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse segundo congresso fica elaborada então a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Se você pegar em casa, eu vou mandar para você a imagem, mas se você olhar, a Declaração dos Estados Unidos é muito carregada de uma paixão nacionalista, de uma, o que a gente chama de uma certa epifania. É uma vontade de se tornar independente, é um desejo muito grande, né? Então a gente, olha, nós reunimos aqui, declaramos e decretamos a nossa independência. Não estamos pedindo a opinião da Inglaterra, não estamos mais aceitando a opressão, agora estamos aceitando a nossa posição de revoltosos, de rebeldes. Então olha só o que acontece. Nessa declaração de independência, elabora-se em 4 de julho de 1776. Obviamente que eles sabiam que a Inglaterra não ia aceitar isso numa boa. Não ia ficar numa situação tão tranquila assim para aceitar a independência dos Estados Unidos. Mas eles declararam. Tanto é que essa data nos Estados Unidos até hoje é comemorada maior do que Natal, final de Copa do Mundo, o que você imaginar. Aqui só uma curiosidade, uma observação para vocês. Na Copa de 1994, o Brasil cai num jogo contra os Estados Unidos no dia 4 de julho. Era o dia da independência deles. Eles tinham elaborado uma festa enorme e eles acreditavam ali que naquele jogo eles iriam vencer o Brasil e aproveitar e comemorar a sua libertação. Ora, isso não foi possível porque o Bebeto faz um gol no segundo tempo e silencia todo o estádio e toda uma festa que tinha sido levantada e proclamada pelos Estados Unidos. Mas é só uma curiosidade para você ver como é que eles levam esse processo de independência. Para você ter uma ideia, se a gente teve guerra e conflito nos Estados Unidos contra a Inglaterra pela sua independência, dá-se aí a origem, por exemplo, do armamento do cidadão norte-americano. Lá eles acreditam nessa liberdade plena e absoluta do armamento, coisa cuja qual eles estão passando agora por uma briga, por uma discussão, por um debate profundo, para ver se o cidadão norte-americano continua com porte de armas, com a liberdade para portar armas. Lá nos Estados Unidos, eles acreditam nisso, porque a sua independência foi marcada por guerra e por ataques. Os Estados Unidos é muito promovido por guerra. Então eles acreditam que este cidadão vai proteger o país usando o seu porte de arma, que é um conceito bem diferente do que se pega aqui no Brasil, por exemplo. Tudo bem? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: cria um país, mas você não pode esquecer que para ter um Estado formado, além da fronteira, além da população em comum, eu tenho que ter uma legislação. O que o Rousseau chamaria de um contrato social. Tá? E o contrato social dos Estados Unidos é a Constituição norte-americana, que vai ser elaborada, vai ser criada em 1787, vai ser ratificada em 21 de julho de 1781. Uma observação que, para vocês lembrarem, de que a Constituição dos Estados Unidos vale para eles até hoje. É a mesma Constituição de 1787 é a que vale, o que rege para eles até hoje. Eles têm enfrentado alguns problemas. Por quê? Porque se eu olho para a libertação dos escravos, não há libertação dos escravos. Não há um debate para a libertação dos escravos, porque o movimento foi liderado principalmente pelo elitismo. E aí o que acontece? Como a Constituição dessa época, lá nos Estados Unidos, eles têm liberdade de expressão, de manifestação tão grande, a
liberdade de expressão é tão libertária mesmo, que eles têm a liberdade para ser racista, para falar, eles não têm a liberdade para botar nomes, para falar, eles têm a liberdade plena absoluta. Tanto é que você sabe muito bem, por causa disso, você tem um movimento legalizado nos Estados Unidos chamado Ku Klux Klan, que é o movimento da abreviação da KKK. Então, já que você tem essa liberdade nos Estados Unidos, plena na liberdade de expressão, então eles podem falar, eles podem ser racistas, eles podem declarar que são racistas, e o Estado não pode pôr a mão nesse direito. O que também é outra coisa que está num debate profundo, mas diferentemente no Brasil, que tem uma Constituição positivada no sentido, onde o Estado determina o que é, lá nos Estados Unidos eles estão num processo de educação. Vale lembrar que a Constituição dos Estados Unidos também fica determinada a sua ultrafederação. Como é que funciona lá? Lá o direito, por exemplo, é um direito mais consuetudinário. Eles vão adaptando a lei conforme o que vai acontecendo em cada região e estado, isso vai criando jurisprudência. E os estados, eles têm uma autonomia muito grande. Então, se eu pego um estado, por exemplo, que é mais liberal, a legalização da maconha, a legalização do aborto, isso é muito razoável entre eles e é pacificado. Agora, se eu pego outro estado que é mais conservador, mais fechado, eles não liberam esse tipo de coisa. Entende? E os estados, todos eles fazem parte da mesma federação, do mesmo país, da mesma união. Então lá eles têm uma outra federação, uma liberdade plena dos seus estados de criar isso. Quero lembrar vocês que o Brasil também tenta fazer isso. Em 1891, quando a gente coloca a nossa proclamação da República, que os Estados Unidos adotam a República, a gente tenta criar essa outra federação. Aqui não vai dar muito certo, porque existe uma elitização mais ainda no setor agrário. Então você forma aí coronelismo, política do café com leite, política dos governadores e por aí vai. Já nos Estados Unidos existe, pela condição de renda, questão financeira deles, existe uma coisa mais pacificada. Um outro detalhe que nós temos, a liberdade é grande, onde o voto não é obrigatório. O voto lá não é obrigatório. Tá? O cidadão vai se quiser. Isso também é pacificado desde a sua origem democrática. E aí, pessoal, nós temos na guerra uma característica bem interessante, o auxílio da França. É muito comum quando a gente coloca esse conceito, essa informação, essa característica, de que a França auxilia os Estados Unidos, também revoltada por causa da Guerra dos 7 anos, porque perdeu o território, e é interessante para a França fraquejar a Inglaterra, então ela perde a Polônia também. A gente tem o erro, o equívoco de pensar que a Revolução Francesa foi antes da independência dos Estados Unidos, e não foi. A independência dos Estados Unidos é em 4 de julho de 1776. A Revolução Francesa é em 1789. E é um evento que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Daqui em diante, pessoal, o que os Estados Unidos vai pensar? Conseguem expulsar os ingleses, criam um Estado independente, mas uma característica importante você saber: apesar de se tornar independente, apesar de ser através da guerra, do conflito, a Inglaterra, então, ela se torna posteriormente um aliado dos Estados Unidos, porque o pensamento é muito semelhante. Apesar de lá na Inglaterra você ter uma monarquia parlamentarista, nos Estados Unidos você tem uma república democrática, mas quanto aos conceitos de liberdade, liberalismo econômico, então, por exemplo, e capitalismo, eles se assemelham muito, então eles são muito aliados. E posteriormente você pensa em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, todas as vezes eles são guerra árabe-israelense, Inglaterra, Estados Unidos e até mesmo a França vão estar lá do lado, vão estar lutando juntos. O que a gente pensa então dos Estados Unidos daqui em diante? E aí você tem que pensar no século XIX. Nós não vamos falar do século XIX porque isso é um outro tema, mas só para você entender que há uma conexão com a sua independência. Eu criei um Estado, eu criei um país, eu quero expandir o meu território. Então agora os Estados Unidos vão começar a lutar pela sua expansão territorial e criar um país de proporção continental. Então no século XIX vamos ter o que, por exemplo? A marcha para o oeste, onde o pessoal vai expandir o seu território. Qual é a consequência disso? Nós temos o extermínio da população indígena. Há um crescimento capitalista, há um crescimento muito forte dos Estados Unidos, há um poder imperial sendo construído, que se concretiza pós a Primeira Guerra Mundial, mas aí você vê que os Estados Unidos formam um país de proporção continental, principalmente devido à sua marcha para o oeste.
Imperialismo nos Estados Unidos é um assunto para o século XIX. Independência dos Estados Unidos, como demonstração do iluminismo, é agora do século XVIII e é o nosso tema de hoje. Valeu, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, eu espero que vocês tenham curtido isso aí, e bons estudos, boa prova, vamos lá, e o Colégio Verdadeiro está com vocês, valeu?